A linha do Tua maquinista. Já apanharam a linha do Tua. Durante mais de um século, a linha do Tua foi a espinha dorsal do Nordeste transmontano. Havia o primeiro vapor, só tinha um defeito. No verão, derivado ao calor, por vezes atuava a alta temperatura. Quanto ao resto, como andamento, era uma maravilha. Isso era andava-se a mexer. A máquina a vapor dava mais respeito às pessoas que trabalhavam com elas. A missão do maquinista era conduzir a circulação e a do fogueiro era fornecer a fornalha com carvão de pedra ou de vegetal. A base da linha era em terra batida, não tinha a segurança necessária como hoje ultimamente tinha quando ela foi encerrada, porque era o lastro a brita. Brita, granito, pedra e granito. Que as travessas e os carris eram assentes sobre essa base. Portanto, não permitia grandes velocidades nesse tempo. Era 30 a hora, o máximo 40 a hora, e, em alguns locais, até havia afrouxamentos que tinha que ser muito mais lenta a marcha. Era devagar, porque as linhas assim o permitiam, não era? O comboio andava tão devagar que dava tempo dos passageiros irem apanhar figos e uvas e ainda iam apanhar o comboio em andamento. No tempo da guerra, o comboio circulava a lenha, quer dizer, sim, era o comboio a vapor e só andava quando a caldeira fervesse. Como as lenhas eram muito procuradas nessa ocasião e eram verdes, às vezes o comboio parava no meio da linha. E paravam em qualquer lado. Não tinham vapor, não paravam. Isso era um caso muito sério. Até aquecerem a caldeira, até a caldeira ferver e depois continuava a andar outro bocado. Se realmente conseguiam manter a temperatura e o comboio andar continuamente, muito bem, senão ele meia volta estava parado em qualquer canto. As pessoas já estavam habituadas, aquilo para nós era o que tínhamos, estava tudo bem. Na primeira classe iam os senhores ricos, nobres e mais afamados. Na segunda classe iam as pessoas que nem eram pobres nem eram ricas, seria a classe média de antigamente que existia. E na terceira classe iam os pobres. Os horários eram estipulados conforme a base dos serviços. Tanto se podia ser de noite, como ser de tarde, como ser de madrugada. Nós até tínhamos um comboio que saía de manhã, do Tua às 5 e picos da manhã, 5 e 10, assim uma coisa, e começava principalmente aos dias de feira, dos outros dias também, mas principalmente nos dias de feira, as pessoas que viviam junto às estações começavam logo em Santa Luzia. Já começavam a carregar os cavalos da laranja, fruta daquilo que tinham, daquilo que colhiam, não é? E quando chegavam até ir para a feira para Mirandela. Era por aí que circulavam ou que enfim, se transportavam mercadorias, desde adubos, cereais, o próprio carvão para abastecer em Mirandela e em Bragança, onde havia depósitos do carvão. Ali no Tua era um movimento de castanha, de batata, era um movimento tremendo para ali no Tua. Umas para cima, outras para baixo. Naquele tempo, mais do que antigamente, não havia turistas, eram mesmo as pessoas que tinham necessidade de viajar neste comboio para ir fazer as suas coisas que precisavam mesmo. A própria carne com que se faz as janeiras de Mirandela, que se fazia as janeiras de Mirandela, passava toda pelos comboios. Os coelhos, grãos de coelho, que havia ali muito movimento, muito. Ali no Tua não deu prejuízo. Era tudo transportado em carros de bois ou cavalos. E deteriam-se aos caminhos de ferro, portanto, às estações de caminho de ferro, que era onde havia o escoamento. Quem escoava, nessa ocasião, os produtos era o caminho de ferro. O caminho de ferro foi um grande desenvolvimento para a sociedade. Portanto, nessa altura, o caminho de ferro fez crescer todas as cidades e vilas de Trás-os-Montes. O comboio continuava com a mesma importância. A importância do comboio é decadente e num passado recente. A linha do Tua, com respeito à conservação, foi sempre bem conservada. O pior que havia na linha do Tua eram os carris. Os carris é que não prestavam. Davam-se descarrilamentos, às vezes era por pedras que iam à linha, outras vezes era por carris partidos.
Chegava ao ponto que também partiam, não é? Porque a linha tem travessas, de 60 e 60 centímetros tinha travessas. Mas às vezes essas travessas estavam todas postas, 3 ou 4 seguidas, os carris partiam. As pessoas foram deixando o caminho de ferro, a linha do Tua, e foram para a caminhonagem. Os horários não eram compatíveis com o público. De maneira que começou a falhar o povo nos comboios. O caminho de ferro deixou de ter movimento como era habitual. Chegava muitas vezes, principalmente agora no tempo do inverno, ao Tua apenas o maquinista e o revisor. As pessoas abandonaram o comboio e são as responsáveis pelo fecho da linha, não é mais ninguém. A barragem veio dar a última machadada, mas, no entanto, se as pessoas continuassem a frequentar o caminho de ferro como frequentavam até ali, não havia justificação para fecho da linha. A linha de missão do maquinista. Se apanhar a linha do Tua. Havia na linha do Tua.